Eu vou estar lendo lá em Ezequiel, no capítulo 47. Ezequiel 47. A partir do verso 1 fala assim: O homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo de debaixo da soleira do templo, e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O verso 3 diz: O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ele mediu 500 metros, e levou-me pela água, que batia no meu tornozelo. Ele mediu mais 500 e levou-me pela água, que batia na minha cintura. Mediu mais 500 e levou-me pela água, que chegava no joelho. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só podia se atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. E ele me perguntou: Filho do homem, você vê isso? E ele me levou então de volta à margem do rio. Amém? Esse é um das duas passagens mais conhecidas do livro de Ezequiel. A primeira passagem é a do Vale de Ossos Secos, que vocês já estão cansados de tanto me ouvir. Praticamente em toda pregação eu sempre faço alguma comparação com o Vale de Ossos Secos. E a segunda é a passagem do rio de águas vivas. Algumas Bíblias vai estar escrito águas purificadoras, outras águas vivas. A minha está escrito águas que saíam do templo. E é interessante essas duas passagens sobressaem no livro de Ezequiel, porque o livro de Ezequiel ele é empareado com o livro de Jeremias. Os dois profetizavam para a nação dividida de Israel. Então, enquanto Jeremias estava profetizando para um lado da nação que estava em cativeiro, profetizando e falando das coisas erradas que eles fizeram e do motivo pelo qual eles viviam o que eles estavam vivendo, Ezequiel profetizava para o outro lado da nação que também estava cativo, e ele também falava o tempo todo a respeito das coisas erradas que eles fizeram. Então, diante de tantas coisas ruins, de tantas coisas pesadas que esses livros carregam, o livro de Ezequiel ele tem essas duas passagens que são como se fosse um bálsamo para aquele povo que estava cativo e se achava longe de Deus. Então, diante dessa situação, Ezequiel ele tem essa visão que ele descreve do anjo. E eu gostaria de trazer alguns contextos aqui para você, e é interessante, antes de mais nada, antes da gente entrar na mensagem em si, perceber que quando a gente estuda profetas, você percebe que existe uma rama, né, de possibilidades quando você ouve essa mensagem. Se você conhece um pouco de Bíblia, você já deve logo ter associado a Apocalipse 22, onde ele fala que existe um rio que jorra do trono de Deus, e aonde esse rio passa, traz a vida, e de um lado tem a árvore da vida, né, lá em Apocalipse 22. E então você percebe que tanto tem sentidos escatológicos a respeito de coisas que não aconteceram ainda, a respeito de Apocalipse, como também tem sentidos a respeito do que já aconteceu para aquela nação e de coisas que acontecem até para os nossos dias. Então as profecias, se você continuar lendo essa passagem, você vai perceber que ele fala a respeito de coisas espirituais, mas ele também fala a respeito de coisas físicas.
Ele fala a respeito de pescados, ele fala a respeito que as pessoas vão viver daquele rio e que aquele rio vai sarar as águas que são mortas, né? Então ele fala a respeito de contextos geográficos e científicos, mas por um outro lado ele também fala a respeito de contextos espirituais e de benefícios que só através da potente mão e do sobrenatural de Deus poderiam acontecer. A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui é a respeito do diferencial que a gente encontra quando se trata de rios, porque nós somos acostumados, e você já deve ter ouvido demais na igreja falando a respeito de chuva, né? A respeito do clamor que eu estou como uma terra seca que anseia pela chuva, né? E todo esse contexto de chuva é totalmente diferente do contexto de rio. Por quê? Porque o contexto de chuva, ele fala a respeito de você estar aqui para receber algo da parte de Deus, né? Então é muito lindo a gente falar a respeito de chuva, porque a gente não precisa se prontificar para nada. A gente simplesmente precisa estar aberto para receber. E é por isso que as pessoas gostam tanto de falar a respeito de chuva, mas pouco você se ouve falar a respeito de rios. Porque quando se trata de rio, é totalmente o oposto disso. Porque agora fala a respeito de eu me submeter, porque é necessário que eu tome a iniciativa para que eu me achegue a Ele. O rio, ele não vai vir e te inundar. Ah, Senhor, manda um rio aqui e o rio Paraná, ele vem aqui e te pega. Não existe isso. O rio de Deus, ele põe o profeta a andar e caminhar por centenas de metros, e a minha Bíblia fala em quilômetros aqui para facilitar para a gente. Então, aquele anjo ou aquele homem, ele faz com que o profeta ande até que ele consiga chegar nos locais pré-determinados por ele. Ou seja, não é a respeito de Senhor, me manda uma chuva, é a respeito de vem aqui que eu vou te mostrar um negócio. E quando Ezequiel chega num determinado local, ele fala vem mais para cá. E quando ele chega num determinado local, ele fala vem mais para cá. E é interessante que ele não manda parar em local nenhum. Ele simplesmente manda que o profeta continue andando, até que quando chega lá no meio do rio, onde já não existe mais a possibilidade dele colocar os seus pés no chão, ele fala assim: você viu tudo isso? Você consegue entender tudo isso que eu te mostrei? Em outras palavras, ele está falando. E é a respeito disso que eu quero falar com você. A gente falou a respeito da oração do Pai Nosso alguns dias atrás. É praticamente uma oração áurea para nós. E pelo fato da familiaridade que nós adquirimos com essa oração, a oração, assim como vários dos hinos que a gente entoa dentro da igreja, elas se tornaram dogmas e doutrinas para nós. Eu não sei se você já percebeu isso, mas muito dos preceitos evangélicos ou religiosos que nós temos, muitas das vezes nós retiramos mais de músicas do que da própria palavra de Deus. E da mesma forma é o entendimento que a gente tem a respeito das passagens bíblicas. Eu falei a respeito da oração alguns dias atrás e falei a respeito do Pai Nosso. Porque o Pai Nosso, ele é muito lembrado a respeito dos momentos onde a gente clama e fala: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai os nossos pecados, né? A respeito das petições. Só que por um lado, que existe esse momento da petição, que existe esse momento de você se dobrar ali e querer receber alguma coisa da parte de Deus, também existe a outra vertente, que é o lado da submissão, que é o lado de você falar: o seu reino venha sobre mim e que eu venha fazer a sua vontade. Ou seja, é eu me ajoelhando, me prostrando diante de Deus e reconhecendo o poderio dele sobre mim e falando que eu estou submisso a ponto de fazer a sua vontade. Então, muitas das vezes, a nossa fé e a nossa vida cristã, ela acaba sendo uma vida meio que 50%, pelo fato de que a gente só vive esse lado. A gente só aprendeu esse lado do qual eu posso pedir porque Deus é Pai e Ele vai conceder aquilo que eu pedi. Só que por um outro lado, a gente não vive o outro lado do Deus que é Deus e que eu preciso me submeter para que eu venha viver aquilo que Ele quer que eu viva. Até porque Ele me comprou e agora eu sou dele, então isso tem uma motivação. Então o rio de Ezequiel, diferente dos processos que a gente está acostumado a ver na Bíblia, né? A Bíblia, a gente fala muito a respeito de eu estou passando por uma prova, né? É uma linguagem evangeliquez. Eu estou passando por uma prova, eu estou passando por um momento difícil, eu estou na luta, eu estou no deserto.
E quando nós começamos a estudar a palavra de Deus, nós reconhecemos que todo deserto é um momento de passagem, é uma forma de você estar partindo para um próximo nível. Quando você faz uma prova na escola, isso quer dizer que você está passando de uma etapa para outra, né? Se você está vivendo um momento onde um ensejo, um momento ali que é decisivo, é sinal de que você está passando de um momento para um outro momento. Você está passando de uma etapa que é aqui embaixo para uma etapa que é mais aqui em cima. E as provas, o deserto que a Bíblia tanto fala, nada mais é do que isso também. Só que no deserto, o diferencial é que você pode ir para frente, você pode ir para trás, você pode andar milhas adiante ou você pode ficar no lugar onde você está. O deserto é sempre deserto, é sempre a mesma coisa. O deserto sempre tem um sol causticante na sua cabeça, tem uma lua e um frio de 0 graus à noite, e é um lugar ermo, onde não tem ninguém, onde tem solidão, onde tem escassez de tudo, onde você não tem aquilo que você gostaria de ter. Você não tem segurança, você não tem conforto. Então o deserto, aonde você for, é isso que tem. O que determina o seu deserto não é a intensidade, porque a intensidade do deserto é extrema. Existe um extremo de calor de dia e existe um extremo de frio à noite. Então o que determina o deserto que você vive é o tempo que você passa nele. Eu estou andando 1000 quilômetros para frente, não importa. Eu estou parado aqui debaixo do sol, não importa. O que vai determinar o período que você vai viver de deserto é o tempo. A palavra de Deus diz que quando o povo hebreu saiu do Egito, era para eles conseguirem chegar na terra prometida em 4 meses. Esse era o tempo de deserto pré-estabelecido para eles viverem. E esse era o tempo o bastante, não só para eles se locomoverem de um lugar para o outro, como para que eles conseguissem se alinhar a Deus. Porque tudo que Deus pretendia fazer para que eles se transformassem em uma nação, levava no máximo 4 meses. Quando nós nos encontramos lá no Monte Sinai, ou melhor, no Monte de Deus, ele trazendo ali todas as suas reivindicações para que o povo se tornasse uma nação do jeito que ele queria. Ali Deus estava estabelecendo tudo o que ele queria e pronto, e acabou. Dali eles continuavam mais um tempinho e eles já chegavam. Só que a gente percebe que... Eu estou com a garganta bem seca. A gente percebe que o povo não colaborou com aquilo que Deus tinha por intenção. E devido à maneira como eles agiram, e assim como o próprio Deus fala, por eles serem um povo de dura cerviz. O que é dura cerviz? A gente fala que o jumento é um animal de dura cerviz, porque ele tem a cervical dura, ele não baixa a cabeça para nada. Então aquele povo era assim, era um povo que ele não baixava a cabeça. Deus falava, eles falavam, tudo bem, ok. E daqui a pouco eles não estavam nem aí, estavam fazendo tudo do jeito deles, da mesma maneira. E através dessa desobediência e dessa falta de humildade para que eles pudessem acatar aquilo que eles tinham se comprometido para com Deus, o deserto de 4 meses deles se tornaram em 40 anos. Então o deserto fala a respeito de tempo, diferentemente do rio de Deus. Porque o rio de Deus, ele é uma forma de Deus ele te promover. Quando Ezequiel ele chega diante do rio de Deus, ele não encontra ali um deserto. Não é um lugar seco, não é um lugar árido, não é um lugar que tem escassez, não é um lugar que falta alguma coisa, muito pelo contrário. O rio de Deus, ele fala de vida. Conforme eu comecei falando aqui, em muitos textos está escrito águas purificadoras ou águas vivas. Por quê? Conforme ele narra a história, ele é levado para o templo e ele percebe que debaixo da porta do templo começa a escoar uma água. E é interessante que enquanto eu lia esse texto, eu me recordava de um princípio que há algum tempo eu trouxe aqui. Eu falei assim, para que você não venha desfazer dos pequenos começos. Não desfaça dos pequenos começos. É pequeno demais.
E a palavra de Deus diz que quando Ezequiel sai daquele templo, ele olha por debaixo da porta e está escoando um filetezinho de água. E aquela água, ela continua escoando. E aquele homem continua chamando Ezequiel para um determinado local. E à medida que eles avançam, como se eles estivessem perseguindo aquele braço de água, aquilo vai aumentando de tamanho e vai tomando uma proporção gigantesca, até que ele chega e fala assim: e quando nós chegamos na margem de um grande rio, começou pequeno, começou sem valor. E é interessante que dentro das modificações que foram feitas no templo, pelo fato do templo ser um lugar de sacrifício, você imagina na época de sacrifício a loucura que não era dentro de um templo. Um monte de gente matando animal, o outro queimando animal, e aquele monte de gente esperando para fazer sacrifício, e aquele monte de animal numa fila. Então aquilo era uma loucura. Aquele lugar quente, e existia ali o local onde eles faziam a purificação, só que eles fizeram também uma bacia, como se fosse uma piscina, na verdade, onde as pessoas que elas trabalhavam ali no templo, elas podiam se lavar dentro daquela bacia, como se fosse uma grande piscina onde eles se lavavam, e ali era como se fosse um rito de purificação, ao tempo que também era um trabalho onde eles podiam se lavar literalmente, porque era muito sangue, era muito bicho, era muita coisa ao mesmo tempo. E essa questão do rio que sai da porta do templo fala a respeito dessa mesma piscina de purificação. É como se o anjo ele estivesse mostrando para Ezequiel que aquele princípio que eles estabeleceram, do lugar onde eles podiam ir ali e se lavar, Deus estava estendendo aquilo de uma tal forma que aquelas águas elas não eram simplesmente mais águas de purificação, mas agora eram águas de vida. E ele fala assim: por onde aquele rio ele passa, ele traz vida. E até o mar morto se torna vivo a partir do momento em que ele se encontra com aquelas águas que saem do templo. Você tem noção do que é isso? A palavra de Deus fala que ali haveria uma grande quantidade de peixes, e haveria árvores plantadas pelos dois lados, pelas margens do rio, porque aonde esse rio toca, ele traz vida. Ou seja, essa é uma essência do próprio Deus. E eu gosto bastante de balancear o Velho Testamento e o Novo. E você percebe que, em paralelo com isso, lá no Novo Testamento, você vai encontrar Jesus. Só que agora, ele mesmo como templo, ele chega na mulher e ele fala assim: se você beber da água que eu lhe der, de dentro de você vão fluir rios de águas vivas. Então no Velho Testamento, esse rio ele vem do templo. E agora no Novo Testamento, essa água sai de dentro de você. No Velho Testamento, o anjo ele te chama para que você mergulhe dentro de um rio de águas profundas. No Novo Testamento, Deus ele fala: desce do barco e anda em cima das águas. Então a gente percebe que existe uma questão de níveis muito forte aqui. E é isso que eu quero propor para você hoje à noite. A primeira coisa que o anjo precisa da parte de Ezequiel é que ele seja intencional. Uma das coisas que a gente percebe a respeito dessa promoção que aquele rio ele traz é bem interessante, que tem bastante a ver com a questão de Mateus no capítulo 12, lá no verso 43, que Jesus conta aquela história de um espírito que sai de um corpo e ele anda por lugares ermos e não encontra um outro lugar onde ele possa habitar. E esse espírito, não tendo onde habitar, ele volta para trás, do corpo de onde ele veio. E quando ele encontra aquele corpo, agora está limpo, está organizado e está vazio. E esse espírito ele vai e chama 7 espíritos mais poderosos do que ele, para que ele volte a empossar daquele corpo. Isso fala muito a respeito da maneira como Deus ele mostra esse rio de promoção para nós. Porque assim como eu sempre falo, você já deve ter percebido que toda vez que eu oro, uma oração de libertação, eu sempre falo: tira de nós aquilo que não é teu, queima aquilo que não vem de ti.
Isso é uma oração de libertação, é uma oração de esvaziamento. Quando nós nos deparamos com a presença de Deus, quando nós se achegamos a Deus, a primeira coisa que nós fazemos é abandonar aquilo que não é de Deus, aquilo que é desnecessário, aquilo que é carga, aquilo que é peso, que é bagagem sem alça, que é desnecessário. Nós não vamos precisar disso, nós não estamos usando isso. E muito pelo contrário, são coisas que muitas das vezes estão nos atrapalhando. Só que ao nos deparar com esse rio, aquele anjo ele chama Ezequiel para que ele entre dentro daquele rio. E agora, não é mais a respeito de se esvaziar. Agora é a respeito de você se encher. Você entende? Por que eu falo que o rio fala a respeito de um novo nível? Não é mais a respeito de um deserto onde você soa, onde você emagrece, onde você mais perde do que ganha. O rio ele fala a respeito de nutrição. O rio ele fala a respeito de trazer vida para aquilo que está morto. Só que o diferencial do rio é que, conforme eu comecei falando, diferente da chuva, ele necessita da minha intencionalidade. E ele necessita da minha intencionalidade com o quanto eu quero ser cheio. Porque no primeiro instante ele simplesmente chega e traz Ezequiel para uma margem onde ele pode molhar o seu pé. E aqui nós temos um nível que é um nível geral. A maioria das pessoas cristãs ou simplesmente religiosas que você conhece por aí, são pessoas que elas se contentam em molhar o seu pé. Elas falam: nossa, eu vi a grandiosidade, eu vi o quanto Deus é incrível, né? Muitas das vezes são pessoas que faziam e já não fazem mais. Eu fui esvaziado daquilo que era ruim, né? Eu bebia e não bebo mais, eu fumava e não fumo mais, me drogava e não drogo mais, adulterava e não adultero mais. E ele põe o pezinho ali na borda do rio e para ele já é o bastante. Nossa, eu senti uma coisa incrível. Eu vou na igreja e eu sinto uns negócios, e eu fico emocionado. Eu ouço a palavra de Deus e me emociona, me toca o coração. E a pessoa, ela simplesmente está com os pés calçados na água, e para ela aquilo já é o bastante. Até porque isso é diferente de tudo que ela já viveu. É a primeira experiência verdadeira que ela está tendo na vida. Só que o que eu quero chamar a sua atenção é que em nenhum momento você vai ver o anjo falando para Ezequiel parar. Ele simplesmente para no meio do rio e fala: vem. E Ezequiel é quem vai vendo à medida que a água sobe. Ele fala: eu cheguei na beirada do rio e o rio estava tocando no meu tornozelo. E só que o anjo já estava lá na frente. E o anjo continua chamando ele, o anjo não parou. E ele fala: então eu caminhei mais um pouco, e agora o rio estava nos meus joelhos. E ele continua nessa caminhada para que ele consiga alcançar o objetivo do chamado. É interessante você perceber, e eu não quero me ater a falar significado de cada parte do corpo, mas o que eu gostaria de chamar a sua atenção em si é o fato de que é o corpo. Conforme a gente começou falando aqui na introdução, toda visão profética, ela carrega um conteúdo muito rico, tanto de questões espirituais quanto de questões físicas. E é interessante que ele deixa bem claro que as águas tocam as partes do seu corpo. E isso fala muito a respeito de algo que eu tenho batido muito nessa tecla, a respeito da libertação nas várias áreas da sua vida. Porque tem pessoas que elas foram libertas do mundo, tem pessoas que elas foram libertas da drogadição, tem pessoas que elas foram libertas dos maus costumes, mas tem áreas da sua vida que você ainda está corrompido, que você ainda precisa ser liberto, que você não desfruta de plenitude. Ainda tem áreas da sua vida que você deixa a desejar. Ainda tem áreas da sua vida que você precisa ser liberto. E é interessante que a palavra diz que o rio ele tocava em determinados lugares em específico.
À medida que você caminha dentro do rio, ele vai tocando em novas áreas. A princípio eu simplesmente conheço a Deus e eu tenho consciência de que tem coisas que eu fazia que agora eu já não posso mais fazer. Já não é mais interessante eu fazer isso. Tem pensamentos que eu tinha que já não são mais interessantes para mim ter esses pensamentos. E chega num nível que para mim está tudo bem. Só que se eu continuar, eu começo a perceber que tem mais coisas ainda para ser alcançadas. Se eu continuar na minha caminhada dentro desse rio, eu vou perceber que quanto mais a água ela sobe, mais eu desço. E quanto mais profundo eu desço, mais eu conheço de mim. E quanto mais eu conheço de mim, mais Deus ele se revela a mim. E quanto mais Deus ele se revela a mim, mais eu percebo as minhas falhas e as coisas que precisam ser mudadas. O que diferencia o fato de você estar debaixo de uma chuva sendo encharcado é que por mais que seja gostoso naquele momento e você fala, nossa, hoje eu fui inundado pela presença de Deus, porque eu fui no congresso, aquilo passa. Você já ouviu falar de crentes que vivem de festas em festas, de congressos em congressos, avivamentos em avivamentos? Será que essas pessoas elas buscam mais uma vida com Deus ou elas buscam uma nova sensação? Eu quero um arrepio diferente. Eu quero uma unção diferente. Eu quero um jeito diferente. Eu quero um ambiente diferente. O diferencial de você ser encharcado pela chuva e de você mergulhar dentro de um rio é que o fato de você adentrar aquele ambiente mais profundo te traz um vislumbre de um algo que você nunca viria lá fora. Você nunca conseguiria entender na superfície. Porque Deus não é louco de te mostrar um algo que está escondido. Se você está na superfície. Porque se você está lá é porque você não tem interesse de entrar. O rio ele fala a respeito das ações de vida. E por que não falar da alegria? À medida que ele vai tocando as partes do nosso corpo. Eu sou satisfeito no meu trabalho, mas eu não sou satisfeito no meu casamento. Eu sou satisfeito com os meus amigos, mas eu não sou satisfeito com a minha família. Eu sou satisfeito com a galera lá da igreja, mas eu não sou satisfeito na minha vida profissional. O rio ele fala a respeito de você ser tocado nas diversas áreas da sua vida. Não é a respeito de você vir para a igreja. Não é a respeito de quanto mais eu preciso ler a Bíblia, de quanto mais tempo eu preciso orar. É a respeito de uma vida na prática. É a respeito do que eu faço do lado de fora. Porque o evangelho, o cristianismo que eu preciso viver, não é o cristianismo que eu vivo aqui dentro, é o cristianismo que eu vivo lá fora. É o como eu consigo aplicar essa nutrição do rio nas diversas áreas da minha vida. O quanto ele me atingiu. O quanto ele conseguiu me nutrir. Porque tem pessoas que são crentes dentro da igreja, mas na faculdade não são. Tem pessoas que são crentes na faculdade, mas no trabalho não são. Porque tem áreas da sua vida que você precisa ser liberto. Tem lugares da sua vida que você precisa ser atingido por Deus. Só que, mais uma vez, eu preciso colocar a intencionalidade aqui. Porque muitas das vezes nós vivemos uma vida do que é Deus que faz. Não, a vida é Deus é quem faz. Eu estou esperando Deus fazer e nós esquecemos que Ele nos chama para viver uma vida de intencionalidade com Ele. Ele fala, se você bater, abrir-se-vos-á. Se você pedir, você vai receber. Se você procurar, você vai encontrar. Então ele fala a respeito de você viver uma intencionalidade, de você buscar aquilo que você está querendo.
E me parece até que talvez depois do Novo Testamento, da vinda de Cristo como ser humano na terra, as coisas tomaram um novo pé. Porque até então se vivia muito essa questão da gente aguardar o que Deus ele vai fazer para nós. Só que a partir do momento em que Deus ele vem como Emanuel, o Deus conosco, eu acho que não tem mais nada que esperar de Deus, porque Ele já se faz presente aqui. Então agora fala muito mais a respeito do que eu estou fazendo do que eu estou esperando Ele fazer. O que mais que eu estou esperando Ele fazer agora? Ah, Senhor, vem e me toca. Ah, Senhor, vem e faz. Ah, Senhor, vem e vem e vem. E eu? E onde que entra a minha parte? Porque você percebe o tempo todo Deus ele se movendo pessoalmente ou através de pessoas, até chega num ápice da história onde Ele mesmo desce. E agora não é mais a respeito de você querer um favor da parte de Deus. Ele desce em pessoa, pessoalmente, Ele está aqui. E agora, o que eu faço? Agora é mais a respeito de mim do que a respeito dele, porque o que ele tinha que fazer, ele fez. Lá no verso 9, ele fala assim: por onde o rio passa, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia até a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Você percebe que esse rio ele carrega os atributos divinos? É o mesmo rio que sai do trono de Deus. Aonde esse rio passar, tudo viverá. Ah, mas a minha vida está morta em tal área. Aonde esse rio passar, viverá. Qual que é a parte do seu corpo que está precisando? Qual que é a área da sua vida que está precisando? Mediante essa situação, demanda o tanto que você vai caminhar. Uma das coisas que eu sempre falo, eu trabalhei bastante isso no ano passado. Eu lancei um grupo de pessoas que estavam precisando de intervenção no seu casamento. E um dos slogans que eu mais usei eram todos casais cristãos, ou pelo menos pessoas que se diziam. E um dos slogans que eu mais usei para essas pessoas é: seja o milagre que o seu casamento precisa. Porque a maioria das pessoas com quem você se relaciona, ou melhor, com quem eu me relacionava, eles falavam assim: para o meu casamento dar certo era só um milagre. E eu falava assim: seja você o milagre que o seu casamento precisa. Porque a gente sempre pensa no externo, a gente sempre pensa no mais difícil, a gente sempre pensa no mais longe, mas a gente nunca pensa a respeito de nós mesmos. A gente nunca pensa a respeito do que Ele está colocando dentro da gente, do que esse sofrimento está surtindo em mim, que mudança que isso está me trazendo, que transformação que Ele está querendo trazer para dentro de mim. Qual que é a promoção advinda dessa situação? O que Deus Ele quer me ensinar com esse momento que eu estou vivendo? Porque é um momento sem controle. Eu não tenho controle. E é isso que o profeta ele tenta te mostrar. A maior dificuldade do ser humano, a maior guerra do evangelho, é a maior guerra do ser humano. Porque o ser humano, ele já nasce com uma intenção de ser autossuficiente, de ser independente. Todo jovem quer fazer 18 anos porque ele quer ser independente. Toda criança quer sair e fazer o que quiser sem precisar pedir para os pais. Porque todo ser humano, ele tem um desejo de ser independente. Aí quando nós nos deparamos com Deus, aí Deus fala: eu quero que você dependa de mim. Eu quero que você aprenda a viver de acordo com a minha vontade. Essa é a maior guerra do ser humano contra o evangelho.
eu precisar abandonar aquilo que eu quero, as minhas próprias vontades, a minha independência, a minha autossuficiência, para ser subordinado de Deus. Eu prefiro aquele lado do evangelho que eu só fico pedindo e ele me dando as coisas. A palavra de Deus diz que o anjo chama e ele vem andando, vem andando, vem andando e se aprofundando, se aprofundando, se aprofundando, até que chega um momento em que ele percebe que agora os pés dele não conseguem mais tocar no chão. Bem-vindo ao Evangelho. O sonho de Deus para nós é que nós venhamos a chegar num estágio onde os nossos pés não consigam mais tocar no chão. A maioria de nós se contenta em ficar chutando a água lá no rasinho, aonde você tem total controle, aonde eu entro e saio a hora que eu quiser. Eu consigo correr no raso, eu consigo ir para lá, eu consigo ir para cá, eu consigo fazer o que eu quiser, e a hora que eu quiser sair eu pulo para fora e eu seco rapidinho. Eu já estou salvo, para mim tá tudo bem. Mas o maior sonho de Deus é que a gente chegue num estágio onde nossos pés não toquem mais no chão. E agora eu já não estou mais sobre a minha própria tutela. Agora eu estou sobre o seu comando. Eu estou debaixo do seu governo. Não é mais a respeito do que eu quero, é a respeito do que o Senhor quer. Não é mais a respeito da minha capacidade, é a respeito do que o Senhor pretende fazer. A intenção de Deus não é que você consiga um algo mais, não é que você alcance um algo mais, é que você se torne esse algo mais. Sabe, eu percebo que muitas das vezes é uma surpresa para as pessoas quando eu falo que elas precisam restaurar a família delas. Você é pai, você é marido, então é sua obrigação restaurar a sua família. Os seus filhos não vão fazer isso por você. Se você tem a autoridade para ficar nesse relacionamento destruído ou para deixá-lo, então você é a única pessoa que tem a autoridade para fazer ele dar certo. Eu não tenho autoridade para isso. Eu sempre falo para eles a respeito dessa autonegação que vem a partir do casamento. O evangelho ele já começa sendo pregado desde o Gênesis no capítulo 2. Porque lá no Gênesis no capítulo 2, Deus ele já estabelece o casamento. E o que é o casamento se não uma negação de si mesmo? Efésios capítulo 5, a partir do verso 20, você vai ver Deus falando que o homem agora já não é mais responsável pelos seus desejos, que os seus desejos são da sua esposa, e os desejos da sua esposa são para o seu marido. Ou seja, eu já não sou mais dono de mim. Quem que quer isso para a sua vida? Que louco! E assim como Cristo é para a igreja, assim é o marido para a sua esposa. E assim como Cristo deu a vida pela igreja, o marido ele tem que estar a fim de dar a vida pela sua esposa. E Paulo ele termina dizendo: grande esse mistério, hein? Bem-vindo ao Evangelho. O Rio ele fala a respeito da progressão de alguém que percebe que não dá mais para ser eu mesmo. Eu não consigo mais viver nesse comodismo. Eu quero acessar esse algo além. Eu quero viver tudo que Deus ele fez para mim viver. Eu não quero continuar vivendo esse pequenininho. Eu não quero mais continuar
a querer e não conseguir. Eu não quero viver essa situação onde eu sou limitado. Eu quero voar em Deus. E o que é lindo dessa progressão é que o profeta ele anda bastante, 2 quilômetros a pé. Muitas das vezes a gente observa Deus nos chamando, a gente fala muito a respeito de propósito, a gente fala muito a respeito de sonhos, a gente fala a respeito de ministério, e a gente se assusta com aquilo. Não é porque Deus fala, Moisés, vai lá e tira o povo do Egito. Moisés fala, meu Deus, que loucura, como eu vou invadir um império? E nós somos dessa forma. Nós observamos os planos de Deus, nós falamos, a gente não dá conta disso. O que a gente não percebe é que existe uma progressão. É uma questão de um passo na frente do outro. A palavra de Deus, ao contrário de várias outras visões que Ezequiel teve, o anjo não pegou Ezequiel assim e jogou ele lá no meio do rio. Ele veio com as próprias pernas dele, dando passo por passo. É a respeito da sua própria vontade. Eu não preciso transformar da água para o vinho de um dia para o outro. Deus ele nunca falou isso para você. O que Deus ele precisa é que nós olhemos para o nosso objetivo, que nós alcancemos o nosso foco com o nosso olhar, e a gente comece a caminhar em busca disso, com um passo na frente do outro. Ainda esses dias eu e a Esther, a gente estava conversando a respeito de uma pesquisa que ela estava estudando na faculdade. Pessoas que emagreciam de uma vez, rapidamente, e pessoas que emagreciam lentamente. Quem que vai conseguir ter um resultado permanente no final das contas? E eu fiquei pensando a respeito disso depois. Porque fala muito a respeito das nossas vidas com Deus. Eu já vi muita gente sendo intensa, sabe, desesperado. Nossa, eu conheci a Deus, agora eu quero conquistar o mundo e tal. E a pessoa sai naquela bagunça e aquele desespero. E passa algum tempo, acabou. Acabou o fogo, foi tudo de uma vez. Aí de repente você olha aquele irmãozinho lá do fundo da igreja, que não virava nada, não dava em nada, ninguém dava nada por ele. Aí passa um tempo, na hora que você vai ver, você vai num tal lugar, o irmão é o pastor da igreja. Fala, esse irmão não fazia nada lá na igreja, agora ele está pastoreando. Porque muitas das vezes a constância, ela te leva muito mais longe do que a intensidade. É desesperador. Meu Deus, eu preciso urgente. E você se gasta. Você já viu os corredores de maratona? Você já viu algum louco desesperado na primeira volta, nos primeiros 100 metros a pessoa já está que nem um maluco correndo, gastando toda a sua energia? Eu te garanto que você nunca viu. Porque eles armazenam a energia máxima para os últimos momentos. Na hora que aponta a linha de chegada, eles arranjam força de onde não tem mais. E parece que é ali que começa a corrida. Porque todo mundo que está perante a linha de chegada, agora perna para quem te quer. Porque agora é decisivo. Enquanto eles estavam ali ainda no primeiro, segundo, terceiro, quarto quilômetro, estava todo mundo correndo de boa e conversando um do lado do outro. Mas na hora que chega perto da linha de chegada, e agora é o fim. Agora é decisivo. Para que nós consigamos alcançar o nosso objetivo, é necessário que nós tenhamos constância. O que garante que o meu resultado vai ser perene é que eu viva em constância.
Porque a maioria das vezes que eu quero viver intenso demais, eu quero ir além daquilo que é comum para mim, eu acabo sendo extremo. E toda extremidade é beirada de abismo. Você entende? Dificilmente alguém que faz uma dieta maluca, eu consegui perder 20 quilos em um mês fazendo uma dieta maluca. Dificilmente essa pessoa ela vai conseguir viver fazendo essa dieta a vida inteira, porque é extremo demais, é radical. Mas aquele que é constante nas suas passadas, é a história da tartaruga e do coelho. Aquele que é constante nas suas passadas, ele chega, ele alcança. Ezequiel, corre. Não precisa correr, só vem. Eu sempre fico falando isso para vocês. Lá no verso 5 ele fala assim: mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Não podia mais se atravessar andando. Quando não dá mais para atravessar andando, não tem outro jeito, precisa tirar o pé do chão. Muitas das vezes a gente está tentando alcançar um sobrenatural de Deus de uma forma natural. Não vai rolar. Tem que tirar o pé do chão. Quando eu falo de tirar o pé do chão, eu sempre falo isso. Se não tirar o pé do chão, não vai rolar. Não adianta você tentar alcançar o sobrenatural de uma forma natural. É preciso perder o controle. Você está direcionado, você está caminhando, você está focado naquilo. E se você está diante do propósito de Deus, não tem problema você perder o controle. Deixa Ele te guiar, deixa Ele te controlar, deixa Ele fazer. Ah, mas está parecendo que está dando tudo errado. Não, está dando errado porque não é do jeito que você planejou. Mas o jeito que Ele planeja é muito melhor do que o que você planejou. O fim dele é muito melhor do que o seu. Deixa Ele ser Deus na sua vida. Para de tentar colocar o pé no chão. Aí você fala: eu não estou conseguindo colocar o pé no chão, vou voltar para trás. Deixa Ele te guiar. Deixa Ele fazer. É necessário que nós perdamos o controle para que a gente possa viver aquilo que Deus Ele tem para nós. Porque a gente muitas das vezes começa da forma certa, mas chega um determinado momento que está muito além da nossa capacidade. Já não é mais a respeito daquilo que eu consigo, é a respeito daquilo que Deus Ele tem para mim. Tem uma frase do Lao Tse que é bem encaixa com isso. Ele fala assim: uma jornada de 1000 milhas começa com um simples passo. Não tem outro jeito. O que é que você quer? Quero ser o presidente dos Estados Unidos. Você vai começar com um passo. Independente daquilo que você quer seja grande demais ou de ser acessível, tudo começa com uma decisão. A gente sempre está uma decisão de viver uma vida totalmente diferente da que a gente está vivendo agora. Eu gostaria que você ficasse de pé. Espírito Santo de Deus, nós clamamos a Ti, Pai. Nós somos gratos a Ti por cada vida que aqui se encontra. Cada uma dessas pessoas, ó Pai, que tem feito um pacto contigo,
que tem vivido na sua presença, que tem andado, Pai amado, etapa por etapa, para viver aquilo que o Senhor tem para elas, Deus. Eu te peço, Deus, que o Senhor esteja entrando nos seus corações, revigorando as suas forças, firmando os seus passos, para que eles possam viver, Pai amado, mais do que isso que eles têm vivido. Que nós possamos viver a cada dia, ó Pai, um novo tempo. Que a nossa caminhada ela seja de fé em fé e de glória em glória. Que quanto mais nós te conhecemos, mais nós prossigamos em te conhecer. Que nós venhamos a ser cheios, ó Pai amado, do conhecimento da glória de Deus. Eu te peço, Pai, que o Senhor venha nos levar a um nível mais fundo. Que nós não se importemos, ó Deus, em perder o controle e se jogar nos seus braços. Que o Senhor, ó Pai, venha nos ensinar a ser mais intencionais. Que a nossa vida aponte para Ti. Que o nosso relacionamento, ó Pai, seja mais íntimo, seja mais próprio, seja mais independente. Que nós possamos viver uma vida, Pai amado, de todo dia. Que o nosso relacionamento seja, Pai amado, aonde nós estivermos. Que nós aprendamos a nos relacionar contigo no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa família. Que nós possamos ser um referencial do que é uma pessoa que anda contigo, aonde nós estivermos, Pai. Que aonde nós pisarmos o nosso pé, o Senhor venha nos dar. Que o Senhor, ó Pai, esteja tirando tudo aquilo que não vem de Ti. Que o Senhor, ó Pai amado, esteja tirando, ó Pai amado, queimando tudo aquilo que é inapropriado, é desnecessário, mas que nós carregamos dentro de nós, para que nós venhamos a abrir espaço para o novo de Deus, para que o Senhor venha fazer a sua vontade em nós, ó Deus, e nós venhamos a nos alegrar dessa sua vontade, nós venhamos a viver essa vida de prosperidade que o Senhor tem para nós, essa vida abundante que o Senhor tem, tanto nos promete. Que isso seja real para nós, ó Pai. Que nós saiamos da teoria. Que a nossa Bíblia, Pai amado, ela seja uma realidade na nossa vida. Que nós saiamos da religiosidade, das histórias que se contam, das pregações que nunca se realizam, para viver, ó Pai amado, uma vida experiencial. Que nós não venhamos a falar daquilo que a gente acha, mas que nós venhamos a contar aquilo que o Senhor fez em nossas vidas. E do como tudo se transformou a partir do momento em que nós deixamos, ó Pai amado, o Senhor tomar conta. Eu te peço, Pai, que o Senhor esteja abençoando cada uma das pessoas que aqui está e aquelas que estão ouvindo, ó Pai amado, online. Esteja atuando poderosamente em suas vidas. Esteja, Pai amado, entrando nesses lares. Esteja modificando esse sistema, esteja modificando essa atmosfera, esteja deixando esse ambiente mais propício, Pai, para que a sua glória venha se manifestar. Esteja nos levando em paz, esteja abençoando, Pai amado, tudo que nós tocarmos. Esteja fazendo, Pai amado, com que a sua bênção ela venha nos perseguir, ó Deus. Que nós possamos viver uma vida leve, uma vida, Pai amado, sem muito se esforçar para conseguir viver, ó Pai amado, aquilo que o Senhor quer. Que nós venhamos a nos adequar, a nos alinhar, ó Pai amado, com a sua vontade. E que isso venha nos trazer felicidade, gozo no Espírito. Eu te peço, Deus, que o Senhor esteja abençoando essa igreja, Pai. Que aqui seja conhecido como uma igreja, Pai amado, que anda no profundo, que conhece dos mistérios de Deus, que enxerga aquilo que o Senhor está vendo, que participa daquilo que o Senhor está fazendo, Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor?